Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Soltar os ombros e endireitar bem a coluna. Pés separados, entrelace as mãos. Encoste os polegares. Vamos dar continuidade ao livro Ho'oponopono. Que a luz da paz, a saúde e a cura venha para todos nós. Vamos ver agora no Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, te agradeço. As 7 dimensões espirituais. A palavra dimensão do latim, mensio, onis, significa medida. O 7 é um número expressivo na organização do universo. Assim também na Bíblia é dito que o mundo foi criado em 7 dias. Possuímos 7 dias na semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 camadas atômicas. As dimensões estão uma dentro da outra, como as bonecas russas, matrioscas estão dentro uma da outra. Os níveis dimensionais são, na verdade, diferentes valores de comprimento de onda. Para mudar de uma dimensão para outra, a diferença está simplesmente entre o comprimento de sua forma de onda básica. Assim como ao mudar a estação do rádio, encontramos uma nova frequência, um novo comprimento de onda. Se nós fôssemos capazes de mudar o comprimento de onda da nossa consciência, mudaríamos o padrão de nosso corpo e desapareceríamos dessa dimensão e reapareceríamos em outra dimensão com a qual estivemos em sintonia. É difícil ter a visão das dimensões, mesmo porque estamos falando de algo que foge à nossa visão clara, com exceção dos videntes e clarividentes, e que mesmo assim não têm acesso a todas as informações. A dimensão superior sempre tem consciência das dimensões que estão abaixo dela, do mesmo modo que nós que vivemos na terceira dimensão podemos entender perfeitamente a primeira e a segunda. A primeira dimensão é relativa ao comprimento, e nela encontram-se animais rastejantes, tais como quais? Lesmas, minhocas e outros seres rastejantes. Estes animais unidimensionais não possuem sentimentos e consciência, somente possuem sensações como calor, frio, vontade e não criam conceitos. A segunda dimensão é relativa à largura e nela se encontram animais tais quais cachorro, girafa, gato. Apesar dos gatos serem animais bidimensionais, eles já possuem consciência de dimensões superiores. Os animais bidimensionais possuem diferentes graus evolutivos. Além de serem portadores de sensações, eles se comunicam por meio dos 5 sentidos. A terceira dimensão é o nosso mundo físico, tridimensional, o mundo dos seres humanos encarnados. Nós, além de nos comunicarmos por sensações e pelos 5 sentidos, também nos comunicamos por conceito. Temos consciência que a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo, considerando-se que espaço e tempo são relativos de acordo com Albert Einstein, pois não há tempo e espaço. Nessa dimensão é que se encontram as formas de pensamento e fenômenos, como a telepatia, ou vai dizer que nunca aconteceu de pensar em alguém e essa pessoa te ligar naquele mesmo instante. É também o chamado mundo etérico, onde encontramos o nosso corpo vital, mais conhecido como aura. Divide-se em 2 regiões, o inferior, onde se encontram elementos negativos, e a superior,
positivo, onde se encontram os elementais da natureza. A quinta dimensão é relativa à eternidade. Se divide entre dois mundos, o astral e o mental. O ego não consegue atingir essa dimensão. Para ter consciência e domínio dessa, é necessário transcender o ego. Fazemos a passagem da terceira para a quinta dimensão através de pensamentos, palavras e percepção. O lado positivo do ego é que, a partir dele, são criadas as identidades das pessoas, gerando as diferentes personalidades. Se são diferentes, não estão unificados em um, estão na terceira dimensão. Então, vamos estudar bem essa parte, que é bem interessante, para começar no próximo encontro a sexta dimensão. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar os pés no chão separados. Feche os olhos, agora vamos ouvir o livro Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, Uma Luz na Vida, Juliana Ricardo. Existem somente duas formas de nós, seres humanos, agirmos: ou agimos de acordo com nossa memória, ou agimos por inspiração. Somente uma dessas formas pode estar no comando da mente inconsciente em determinado momento. E mesmo que as memórias atuantes repetidamente desloquem o vazio, elas não destroem o vazio, pois como o vácuo pode ser destruído, ele simplesmente é indestrutível. E por isso, ao transmutar uma memória, essa energia se encontra em uma nova forma, dando lugar ao vácuo, ao vazio, ao nada. O segundo diagrama representa o esquema das operações da identidade própria, agindo ou pelo estado de inspiração ou pelo estado de memória se repetindo, sendo que a mente consciente, o Hané, possui duas formas de atuação. Pode decidir entre iniciar o processo de Ho'oponopono, transmutando as memórias, ou pode atuar de acordo com as memórias, agindo através dos pensamentos, apresentando ações pré-moldadas pelo caráter ou culpando. Se você decidir praticar o Ho'oponopono, a seguir explicarei como se dá esse processo de transmutação e inspiração. Observe esse terceiro diagrama. Diagrama terceiro, representação do Ho'oponopono, da identidade própria, solucionando problemas. Então tem a fonte divina, depois a mente superconsciente, a mente consciente, a mente subconsciente. Depois vem arrependimento e perdão. O primeiro passo é você querer, pois assim irá iniciar o processo da técnica. Isso quer dizer que você entra em contato com a máqua, mente superconsciente, pedindo que ela transmute a energia dessa memória. A máqua então reconhece que a sua mente inconsciente, Uni-Pili, é totalmente responsável por tal memória. Assim, seu pedido sai da mente consciente, o Ani, vai para a mente inconsciente, Uni-Pili, dessa forma, despertando as memórias que estão em questão para serem transmutadas. Da sua mente inconsciente, Uni-Pili, a memória vai para a sua mente superconsciente, a Umakwa, que revê seu pedido buscando uma solução, uma vez que é ligada à fonte divina e estão em perfeita sintonia. Assim, a fonte divina recebe a informação como se revisasse a ação da mente superconsciente, enviando para baixo a resposta
já transmutada à mente superconsciente, que por sua vez vai para a mente consciente. Dessa forma, você obterá respostas e soluções e que, ao chegar à mente subconsciente, neutralizam as memórias designadas, que deixam um vazio devido à energia ter sido transmutada pela fonte divina. O diagrama abaixo é referente à neutralização da memória. Então, temos a fonte divina, diagrama 4. Depois, mente superconsciente, mente consciente, mente subconsciente. Transmutação pela divina inteligência. Agora, uma dica para ajudar e não condicionar a sua mente consciente a possuir mais memórias. Permita-se gostar de uma cor diferente, de uma comida diferente, andar diferente, falar de uma forma diferente, sendo livre para o novo, sendo livre para inspirar-se. Quando tiver alguma dificuldade, procure não julgar e não se preocupar, e sim se esvaziar. Se você julgar, o Ho'oponopono não irá funcionar, pois o Ho'oponopono é energia. Qualquer tipo de bloqueio pode parar um fluxo energético. Momento de prática. Vá para seu lugar de silêncio. Aquiete-se. Respire mais profundo e lentamente. Faça a sua oração e repita o mantra. Se já conseguiu algum resultado, perceba-o e agradeça. Trabalhe em outro pedido. Então é importante esse trabalho do Ho'oponopono, porque assim nós teremos cada vez mais confiança em todo o nosso trabalho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros e endireitar bem a coluna, pés separados, entrelace as mãos, encoste os polegares. Vamos dar continuidade ao livro Ho'oponopono. Que a luz da paz, a saúde e a cura venha para todos nós. Vamos ver agora no Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, te agradeço. As 7 dimensões espirituais. A palavra dimensão do latim, mensio, onis, significa medida. O 7 é um número expressivo na organização do universo. Assim também na Bíblia é dito que o mundo foi criado em 7 dias. Possuímos 7 dias na semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 camadas atômicas. As dimensões estão uma dentro da outra, como as bonecas russas, matrioscas, estão dentro uma da outra. Os níveis dimensionais são, na verdade, diferentes valores de comprimento de onda. Para mudar de uma dimensão para outra, a diferença está simplesmente entre o comprimento de sua forma de onda básica. Assim como ao mudar a estação do rádio, encontramos uma nova frequência, um novo comprimento de onda. Se nós fôssemos capazes de mudar o comprimento de onda da nossa consciência, mudaríamos o padrão de nosso corpo e desapareceríamos dessa dimensão e reapareceríamos em outra dimensão com a qual estivemos em sintonia.
É difícil ter a visão das dimensões, mesmo porque estamos falando de algo que foge à nossa visão clara, com exceção dos videntes e clarividentes, e que mesmo assim não têm acesso a todas as informações. A dimensão superior sempre tem consciência das dimensões que estão abaixo dela, do mesmo modo que nós que vivemos na terceira dimensão podemos entender perfeitamente a primeira e a segunda. A primeira dimensão é relativa ao comprimento, e nela encontram-se animais rastejantes, tais como quais? Lesmas, minhocas e outros seres rastejantes. Esses animais unidimensionais não possuem sentimentos e consciência, somente possuem sensações como calor, frio, vontade e não criam conceitos. A segunda dimensão é relativa à largura e nela se encontram animais tais quais cachorro, girafa, gato. Apesar dos gatos serem animais bidimensionais, eles já possuem consciência de dimensões superiores. Os animais bidimensionais possuem diferentes graus evolutivos. Além de serem portadores de sensações, eles se comunicam por meio dos 5 sentidos. A terceira dimensão é o nosso mundo físico, tridimensional, o mundo dos seres humanos encarnados. Nós, além de nos comunicarmos por sensações e pelos 5 sentidos, também nos comunicamos por conceito. Temos consciência que a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo, considerando-se que espaço e tempo são relativos de acordo com Albert Einstein, pois não há tempo e espaço. Nessa dimensão é que se encontram as formas de pensamento e fenômenos, como a telepatia, ou vai dizer que nunca aconteceu de pensar em alguém e essa pessoa te ligar naquele mesmo instante. É também o chamado mundo etérico, onde encontramos o nosso corpo vital, mais conhecido como aura. Divide-se em 2 regiões, o inferior, onde se encontram elementos negativos, e a superior, positivo, onde se encontram os elementais da natureza. A quinta dimensão é relativa à eternidade. Se divide entre 2 mundos, o astral e o mental. O ego não consegue atingir essa dimensão. Para ter consciência e domínio dessa, é necessário transcender o ego. Fazemos a passagem da terceira para a quinta dimensão através de pensamentos, palavras e percepção. O lado positivo do ego é que, a partir dele, são criadas as identidades das pessoas, gerando as diferentes personalidades. Se são diferentes, não estão unificados em um, estão na terceira dimensão. Então vamos estudar bem essa parte, que é bem interessante, para começar no próximo encontro a sexta dimensão. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar os pés no chão separados. Feche os olhos, agora vamos ouvir o livro Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, Uma Luz na Vida, Juliana Ricardo. Existem somente 2 formas de nós, seres humanos, agirmos: ou agirmos de acordo com nossa memória, ou agirmos por inspiração. Somente uma dessas formas pode estar no comando da mente inconsciente em determinado momento. E mesmo que as memórias atuantes repetidamente desloquem o vazio, elas não destroem o vazio, pois como o vácuo pode ser destruído, ele simplesmente é indestrutível. E por isso, ao transmutar uma memória, essa energia se encontra em uma nova forma, dando lugar ao vácuo, ao vazio,
ao nada. O segundo diagrama representa o esquema das operações da identidade própria, agindo ou pelo estado de inspiração ou pelo estado de memória se repetindo, sendo que a mente consciente, o Hanê, possui duas formas de atuação. Pode decidir entre iniciar o processo de Ho'oponopono, transmutando as memórias, ou pode atuar de acordo com as memórias, agindo através dos pensamentos, apresentando ações pré-moldadas pelo caráter ou culpando. Se você decidir praticar o Ho'oponopono, a seguir explicarei como se dá esse processo de transmutação e inspiração. Observe esse terceiro diagrama. Diagrama terceiro, representação do Ho'oponopono, da identidade própria, solucionando problemas. Então tem a fonte divina, depois a mente superconsciente, a mente consciente, a mente subconsciente. Depois vem arrependimento e perdão. O primeiro passo é você querer, pois assim irá iniciar o processo da técnica. Isso quer dizer que você entra em contato com a máqua, mente superconsciente, pedindo que ela transmute a energia dessa memória. A máqua, então, reconhece que a sua mente inconsciente, Unipili, é totalmente responsável por tal memória. Assim, seu pedido sai da mente consciente, o Ani, vai para a mente inconsciente, Unipili, dessa forma, despertando as memórias que estão em questão para serem transmutadas. Da sua mente inconsciente, Unipili, a memória vai para a sua mente superconsciente, a Umakwa, que revê seu pedido buscando uma solução, uma vez que é ligada à fonte divina e estão em perfeita sintonia. Assim, a fonte divina recebe a informação como se revisasse a ação da mente superconsciente, enviando para baixo a resposta já transmutada à mente superconsciente, que por sua vez vai para a mente consciente. Dessa forma, você obterá respostas e soluções e que, ao chegar à mente subconsciente, neutralizam as memórias designadas, que deixam um vazio devido à energia ter sido transmutada pela fonte divina. O diagrama abaixo é referente à neutralização da memória. Então, temos a fonte divina, diagrama 4. Depois, mente superconsciente, mente consciente, mente subconsciente. Transmutação pela divina inteligência. Agora, uma dica para ajudar e não condicionar a sua mente consciente a possuir mais memórias. Permita-se gostar de uma cor diferente, de uma comida diferente, andar diferente, falar de uma forma diferente, sendo livre para o novo, sendo livre para inspirar-se. Quando tiver alguma dificuldade, procure não julgar e não se preocupar, e sim se esvaziar. Se você julgar, o Ho'oponopono não irá funcionar, pois o Ho'oponopono é energia. Qualquer tipo de bloqueio pode parar um fluxo energético. Momento de prática. Vá para seu lugar de silêncio. Aquiete-se. Respire mais profundo e lentamente. Faça a sua oração e repita o mantra. Se já conseguiu algum resultado, perceba-o e agradeça. Trabalhe em outro pedido. Então é importante esse trabalho do Ho'oponopono, porque assim nós teremos cada vez mais confiança em todo o nosso trabalho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe,
Eu te amo, eu te agradeço. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, pés separados, entrelace as mãos, encoste os polegares. Vamos dar continuidade ao livro Ho'oponopono. Que a luz da paz, a saúde e a cura venha para todos nós. Vamos ver agora no Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, te agradeço. As 7 dimensões espirituais. A palavra dimensão do latim, mensio, onis, significa medida. O 7 é um número expressivo na organização do universo. Assim também na Bíblia é dito que o mundo foi criado em 7 dias. Possuímos 7 dias na semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 camadas atômicas. As dimensões estão uma dentro da outra, como as bonecas russas, matrioscas estão dentro uma da outra. Os níveis dimensionais são, na verdade, diferentes valores de comprimento de onda. Para mudar de uma dimensão para outra, a diferença está simplesmente entre o comprimento de sua forma de onda básica. Assim como ao mudar a estação do rádio, encontramos uma nova frequência, um novo comprimento de onda. Se nós fôssemos capazes de mudar o comprimento de onda da nossa consciência, mudaríamos o padrão de nosso corpo e desapareceríamos dessa dimensão e reapareceríamos em outra dimensão com a qual estivemos em sintonia. É difícil ter a visão das dimensões, mesmo porque estamos falando de algo que foge à nossa visão clara, com exceção dos videntes e clarividentes, e que mesmo assim não têm acesso a todas as informações. A dimensão superior sempre tem consciência das dimensões que estão abaixo dela, do mesmo modo que nós que vivemos na terceira dimensão podemos entender perfeitamente a primeira e a segunda. A primeira dimensão é relativa ao comprimento, e nela encontram-se animais rastejantes, tais como quais? Lesmas, minhocas e outros seres rastejantes. Estes animais unidimensionais não possuem sentimentos e consciência, somente possuem sensações como calor, frio, vontade e não criam conceitos. A segunda dimensão é relativa à largura e nela se encontram animais tais quais cachorro, girafa, gato. Apesar dos gatos serem animais bidimensionais, eles já possuem consciência de dimensões superiores. Os animais bidimensionais possuem diferentes graus evolutivos. Além de serem portadores de sensações, eles se comunicam por meio dos 5 sentidos. A terceira dimensão é o nosso mundo físico, tridimensional, o mundo dos seres humanos encarnados. Nós, além de nos comunicarmos por sensações e pelos 5 sentidos, também nos comunicamos por conceito. Temos consciência que a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo, considerando-se que espaço e tempo são relativos de acordo com Albert Einstein, pois não há tempo e espaço. Nessa dimensão é que se encontram as formas, pensamento e fenômenos, como a telepatia, ou vai dizer que nunca aconteceu de pensar em alguém e essa pessoa te ligar naquele mesmo instante. É também o chamado mundo etérico, onde encontramos o nosso corpo vital, mais conhecido como aura. Divide-se em 2 regiões, o inferior, onde se encontram elementos negativos, e a superior,
positivo, onde se encontram os elementais da natureza. A quinta dimensão é relativa à eternidade. Se divide entre dois mundos, o astral e o mental. O ego não consegue atingir essa dimensão. Para ter consciência e domínio dessa, é necessário transcender o ego. Fazemos a passagem da terceira para a quinta dimensão através de pensamentos, palavras e percepção. O lado positivo do ego é que, a partir dele, são criadas as identidades das pessoas, gerando as diferentes personalidades. Se são diferentes, não estão unificados em um, estão na terceira dimensão. Então vamos estudar bem essa parte, que é bem interessante, para começar no próximo encontro a sexta dimensão. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar os pés no chão separados. Feche os olhos, agora vamos ouvir o livro Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, Uma Luz na Vida, Juliana Ricardo. Existem somente duas formas de nós, seres humanos, agirmos: ou agimos de acordo com nossa memória, ou agimos por inspiração. Somente uma dessas formas pode estar no comando da mente inconsciente em determinado momento. E mesmo que as memórias atuantes repetidamente desloquem o vazio, elas não destroem